Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem está em outro fuso. Nós estamos começando mais um OneCast aqui, hoje falando sobre Adobe, inteligências generativas, criação, arte. Eu sou Adriano Nepomuceno, eu vou ser o anfitrião de vocês hoje, e eu estou aqui com o Paulinho, da Adobe, e eu vou brevemente passar a bola para ele aqui, só para ele se apresentar e a gente segue o papo aqui na sequência. Paulinho, por favor, vai lá. Boa noite, boa tarde para todo mundo. Eu trabalho na Adobe há 15 anos. Minha função lá é Solution Consultant, que é uma ponte entre cliente e engenharia. Eu ouço o que o cliente tem a dizer, levo como feedback para a empresa e vice-versa. Quando a gente tem uma novidade, eu levo para os clientes e atualizo os clientes. É uma função super interessante, super legal. Eu trabalho nessa área de falar com pessoas de criação desde a década de 80. Eu comecei na UMAP e já fazia isso na UMAP, internamente na UMAP. Depois saí, fui para a Apple, continuei fazendo isso pela Apple. Depois fui para a Quark, trabalhei em quase todas as empresas desse segmento de criação. E faz 14 anos que eu estou na Adobe, estou super feliz, é o que eu queria fazer. E é uma empresa que se reinventa o tempo todo. A gente viu isso agora mais recentemente. Eu costumo dizer que eu estou há 14 anos na Adobe e trabalhei em 14 empresas diferentes. Perfeito. Então, super qualificado. Acho que vamos mover aqui para o nosso papo, já vou entrar direto. Tem Sensei, tem Firefly, são palavras que quem está perto do negócio já ouviu, quem está dentro do negócio já meio que sabe o que é. Mas eu queria diretamente perguntar, o que é Sensei, o que é Firefly e como é que as coisas se relacionam? Perfeito. Então, a questão de 14 anos atrás, a Adobe começou a desenvolver algoritmos em que a gente chamava de machine learning na época, em que a máquina tinha percepção. Quando eu comecei a trabalhar com imagem, lá atrás, não vou dizer que a versão do Photoshop, nem sei qual a versão do Photoshop, mas lá atrás, eu dava aulas de Photoshop e falava assim, olha, o Photoshop não sabe a diferença entre a Mona Lisa e um abacaxi, porque ele é um azulejista. Quando a gente olha um bitmap bem de perto, o que a gente vê é pedrinha colorida. Perfeito. Então, para ele, quando eu falo assim, eu vou tirar o nariz da Mona Lisa, na verdade eu estava pintando pedrinhas da cor da bochecha para o nariz sumia. Então, é um negócio realmente de azulejos. O grande pulo foi, há 14 anos atrás, a gente começou a desenvolver algoritmos, não sabemos exatamente que nome, o que ele ia virar? Exatamente. Em que a gente o Photoshop era capaz de entender pessoas numa imagem. Eu conseguia mudar o tamanho de uma imagem sem alterar a largura das pessoas. Tudo se esticava, mas as pessoas não. Ou comprimir, tudo se comprimia e as pessoas não. Tinha uma proteção. Então, essa capacidade dele de entender os objetos da cena já era uma inteligência, o início do que a gente chamou de inteligência artificial, depois se chamou de Sensei. O Sensei evoluiu dentro do Photoshop para, primeiro, a gente proteger as coisas, depois a gente conseguia cobrir as coisas com pedras do entorno. Então, eu conseguia pegar os pixels do entorno e cobrir. Então, eu selecionava uma pessoa e fazia, vou sumir. Eu chamava efeito Stalin, né? Eu vou invisibilidade. Vou sumir com o cara da cena aqui da foto. Um ex-namorado, o que quer fazer? Selecionava a pessoa e ele pegava os pixels do entorno, adequava e ia cobrindo aquilo lá. Essa evolução, dali a gente evoluiu para selecione para mim. E já foi um grande salto de produtividade. Uma das tarefas mais do Photoshop ainda né, para quem não domina, pegar o laço e ficar selecionando o objeto. O Photoshop foi sendo embarcado com o tempo com a capacidade de selecionar por você. Então, existe um comando, selecione um assunto da imagem, ou você pega uma ferramenta e diz, meu assunto está aqui. E ele seleciona para você. Isso é um super divisor de águas, porque você acrescentou produtividade numa coisa que, teoricamente, é impossível acrescentar. E a inteligência artificial permitiu isso. O grande salto aconteceu mais ou menos há uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, em que a gente começou a lançar uma série de recursos em que o Sensei não precisava pegar na própria imagem. Porque uma coisa é cobrir você com os pixels do seu entorno e você some e fica invisível.
Outra coisa é eu pegar coisas fora e dizer assim, põe um sorriso no rosto dele, ou aumente a resolução da imagem dele, ou troque o céu que está atrás dele. Então a gente começou a usar outros pixels, outras pedrinhas para usar na imagem, inclusive na internet. Okay. Então, a questão de 3, 4 anos atrás, nós lançamos certamente 3 anos, a gente lançou uns filtros chamados Neural Filters. Os Neural Filters, ele até te avisa, estou indo buscar na internet, estou processando na nuvem. Isso quer dizer, eu vou pegar pedras de outros lugares para compor o que você está pedindo para eu compor. E então a gente já tem isso no Photoshop, ficou bem claro, a gente consegue construir uma história. E o Firefly se encaixou aonde? Então, a gente já gerava coisas. O Firefly foi em novembro do ano passado que surgiu, ou não é que surgiu, mas tornou-se mais popular o termo generativo. A gente tinha já geração dentro do Photoshop, mas generativo. E aí o Midjourney surgiu em dezembro, eu acho. E aí nós já tínhamos isso, não tinha por que não lançar. Mas nossa estratégia sempre foi embarcar nos produtos. Uhum. Quando a gente viu que tinha uma possibilidade, as pessoas estavam gostando de brincar com isso, a gente abriu uma janelinha. Assim, eu vou abrir uma janelinha ali e ver o que dá. Eu vou dar um brand nele e ver como é que as pessoas reagem a ele. Até porque ajuda a gente a treinar o algoritmo. Perfeito. Então, nós já vínhamos fazendo isso no Photoshop. Os betas do Photoshop já vinham fazendo isso há 3 anos. Quando você executava um filtro, principalmente do Sensei avançado, vamos chamar, a gente teve a geração Sensei Offline, Sensei Online, e aí Firefly. Né? A gente pode definir em 3 etapas. O Sensei Online, a gente já pedia para as pessoas dizer assim, olha, o que você achou disso aí? Tá bom? Já treinava. Já treinava, há 3 anos atrás. Então, nós já tínhamos um motor rodando bem. A gente só abre uma janelinha para as pessoas se divertirem. Faz parte da nossa estratégia? Acho que a Adobe gosta de produtizar o que está indo bem. Então, acho que não fazia parte da estratégia original, não me parece que fazia parte. Nós embarcamos tudo dentro dos produtos até agora. Por exemplo, reconhecimento de reconhecimento de fala dentro do Premiere. Então, eu sempre falo que eu acho que o Sensei é muito maior do que só o Firefly. As pessoas se encantam com o Firefly porque elas estão produzindo o que elas queriam, mas o Sensei é muito maior, porque eu consigo, por exemplo, pôr um vídeo e pedir para ele editar o vídeo para mim. Eu consigo botar um ruído e pedir para ele sumir com o ruído para mim, um áudio com ruído e ele melhora o ruído para mim. Ele sincronizar a cena e câmera com discurso, com áudio. Exatamente. O Sensei é muito mais esperto do que só o Firefly que está criando coisas. Mas a gente abriu a janelinha para o Firefly porque as pessoas querem brincar, as pessoas querem poder brincar de descrever uma cena e ver a cena surgindo na frente delas. Isso, e vamos lá. Então, a gente pode dizer que a integração, a principal função do Firefly é gerar conteúdo e imagens a partir de um prompt. Sim. A principal. Mas que outras ele tem? Que outros usos as pessoas estão fazendo e o que vocês estão experimentando? Então, por exemplo, a gente tem essa palavra vai ser difícil sair. Recolorização de vetores, por exemplo. Eu consigo ter uma imagem vetorial feita e dentro do Illustrator vou poder pedir para ele, olha, eu quero que você ponha tons de azul celeste. Você descreve e ele distribui as cores, mantendo os padrões de contraste dentro, ele recolore a sua imagem. Por exemplo, você pode pegar um vetor do símbolo do Internacional, diz assim, coloque em azul, preto e branco. E ele vai recompor ali em azul, preto e branco. É uma desgraça para todo gaúcho, mas nem o pessoal do Colorado, nem o pessoal do Grêmio ia gostar disso. Eu sou colorado, não praticante, e não ia gostar mesmo.
E aí eu vi uma sensacional que, só para a gente exemplificar, não queria segurar muito no tópico, mas uma das coisas, a gente tem uma foto, um campo no verão, a gente diz, faça esse cenário virar inverno. Também. Isso já era. Pois é. Isso já era do tempo do Photoshop, do NeuroFilter. Justamente isso, e isso está gerando É impressionante como tem muita coisa que a gente olha no aumento de resolução. Uhum. Quando você vai na página, eu convido você aí, firefly.adobe.com, e se inscrever no beta, você vai ver lá que tem uma série de recursos já em roadmap. Eles falam assim, olha, estamos estudando. Tem alguns que já foram colocados e tem um vídeo. No vídeo já descreve várias coisas. Algumas dessas coisas já existiam no que a gente chama de Sensei Online. Então, pegar uma imagem no Photoshop e escalar a resolução dela, pegar uma imagem que a gente antigamente dizia, não, imagem de internet não serve para produto final, você não pode aumentar uma imagem na internet que vai ficar feia, né? Era a regra que a gente tinha. Você vai agora o Sensei, o que ele faz? Ele entende a imagem, joga fora as pedras grandes e reconstrói com pedras pequenas. É diferente de uma interpolação. Ele reconstruiu a imagem com pedras menores. É muito melhor. Então a gente tem um recurso que já estava no Sensei, no Photoshop, e agora está sendo mostrado lá na página do Firefly como Firefly. Mas, na verdade, a gente vai melhorá-lo, provavelmente, com certeza, e vai colocar ele para rodar como Firefly. E nessa linha, tá? A gente tendo a ideia das possibilidades. A gente falou do pessoal que talvez estivesse fazendo muita repetição, mais do mesmo, que esse trabalho muito repetitivo, lá quando no início da nossa conversa, talvez se sintam mais ameaçados, né, por alguma resistência a inovar ou de se treinar uma nova ferramenta, que em última análise é o que o Firefly é. O que você enxerga como sendo os desafios desse pessoal, mas também do pessoal que está entrando no mercado, ou o pessoal que adere fortemente? O pessoal que está super querendo usar o Firefly também vai ter desafios? Lógico. Né? O que são esses? Então, vamos lá. Primeira coisa, o Firefly não faz milagre. Uma má descrição provavelmente vai gerar um mau resultado. Ótimo. A percepção de que você vai estar usando uma imagem que não é sua gera uma insegurança comercial, né? A maioria das empresas não quer estar associada a um problema de imagem. Então, não tem a garantia. Exatamente. As inteligências generativas, a maioria delas está indo buscar imagens de forma indiscriminada na internet. Pode chegar um dia você encontra o rosto da sua avó numa ilustração de sereia. E cara, como é que eles se... Nada impede, é isso? Exatamente. Como é que eles se previnem disso? A imagem não é sua. Você só emprestou um prompt. Uhum. A imagem é minha. Se você quiser usar, a responsabilidade é sua. Perfeito. Na Adobe é diferente. Na Adobe a gente treinou nossa inteligência artificial na base do estoque. Com garantias. Com garantias. A gente sabe a origem da imagem. A imagem foi colocada a partir de uma curadoria muito grande, muito eficiente que a Adobe tem no estoque. Você não consegue pôr uma pessoa de frente numa foto no estoque. Né? Você não tinha uma foto de uma pessoa que, se ela não assinar um termo de cessão de direito de imagem. Perfeito. Então, quando o fotógrafo sobe, ele sobe junto à documentação. Tem toda uma curadoria. Então, nós estamos buscando estabelecer regras de ética para esse tipo de ação. Não só... então, vamos lá. Tudo que é muito novo gera dúvidas éticas tremendas. Exatamente. Tremendas. Então, a imagem, os artistas de origem, todo fotógrafo que colocou a sua foto na internet em algum momento está com o cabelo em pé. Fala assim, pô, eles podem estar usando a minha foto sem... Acabei de empobrecer. Exatamente. Não, eu pus aqui e já pode estar usando meu talento
E essa é a grande sacada da inteligência artificial. Não, acho que é isso que a gente está conversando. Ele não está criando nada, né? Ele não é. Conversávamos offline disso. Ele não está criando nada. Ele está se alimentando da criação alheia. Sim. Toda inteligência artificial faz exatamente isso. Outro dia eu falei, fui dar uma entrevista sobre isso e falei, se todo mundo agora começasse a dizer que a Terra é chata, em 2 anos, qualquer inteligência artificial vai começar a responder que a Terra é chata. Perfeito. Porque depende da base que as pessoas estão escrevendo. Então, parar de criar, nunca vão parar de criar. Parar de ter ideias, a gente nunca para de ter ideias. E não é dele ter ideias, ele compõe com ideias alheias. Ok. Quando a gente pensa no Sensei, quando a Adobe imaginou o Sensei, ela já imaginou todas as questões éticas plausíveis. Como é que a gente vai fazer com o artista original? O cara que teve a ideia, remexe receber, então estamos buscando um jeito de fazer isso acontecer. Tem que ter uma segurança jurídica para a pessoa que está criando a imagem, mas ela é a dona da imagem. Uma vez que eu pus um prompt, criei uma imagem, essa imagem me pertence, é uma discussão ética que acontece toda semana na Adobe. Quando eu criei uma imagem, eu tenho uma maneira de eu dizer que essa imagem foi criada, eu tenho que... A velha história do Papa, o Papa com casacão bacana, né? Eu fui um dos que acreditou. Eu vi no celular e falei assim, coitado do Papa, tô pegando o pé dele porque tá com frio. Eu nem me atentei qual é a questão ali. E o que a Adobe está fazendo, ela está trabalhando aí junto com a Sony, com a Microsoft, com a Fuji, as grandes empresas que tinham de máquinas fotográficas, de filmes, de imagem, as que circulam imagem uma coisa chamada, vou inventar um nome aqui, porque imagem original, iniciativa de imagem original, alguma coisa assim. Perfeito. Então, assim, você gerou uma imagem, você vai receber um carimbo se essa imagem foi gerada. É um metadado que vai acompanhar a imagem. Está quase na onda das NFTs aí, uma garantia de que aquilo ali é único. Na verdade, a ideia é dizer, isso foi gerado por uma inteligência artificial. Então, já não é mais aquele conteúdo original. Exatamente. Pode ser um conteúdo original alterado porque sofreu alguma alteração. E, Paulinho, nessa linha, porque a gente está falando aqui muito da nossa audiência, criação, marketing, e os desafios até não vão ser muito técnicos, porque o pessoal é ligeiro, pega rápido. Mas, quando a gente foge ali do 1 a 1, quando eu estou em casa, fazendo alguma coisa ou brincando, quando eu vou para a corporação, aí a brincadeira é outra. Lógico. Como é que a gente vai ter barreiras quando esse cara for levar a questão da criação por inteligência artificial para o jurídico? Como é que a gente como é que a Adobe deixa esse pessoal confortável para usar essas imagens? Que caminho vocês estão seguindo? Então, a gente tem alguns caminhos que a Adobe está traçando, está desenhando. A gente está demorando muito no beta, justamente porque nós estamos desenhando esses caminhos. Então, uma possibilidade é remuneração do artista de origem. Uma vez que o Sensei foi treinado na base do estoque, que é nosso, são 3 bases que ele usa. Imagens gratuitas efetivamente colocadas à disposição na internet. Tem muita gente que faz isso. Imagens com mais de 50 anos de propriedade intelectual, ou seja, não existe mais propriedade intelectual, ou imagens do estoque, que passaram pela curadoria. Então, é nessa base que o Sensei trabalha prioritariamente. Só, na verdade, né? Exclusivamente. Enquanto os outros geram a partir de qualquer coisa da internet. Nem todos. Tem 2 que trabalham dentro da própria base. Da Shutter trabalha dentro da própria base também, e tem mais um que também trabalha numa base restrita. O que estão buscando? Segurança. Né? Você vai correr o risco de ter uma sua imagem associada a uma imagem de uma pessoa... Nem sei o que dizer. Que não deveria. Não deveria. Que não deveria? Não. Então, como você falou, uma coisa é brincar em casa, se divertir, fazer o cachorrinho dançar o laula, ok. Outra coisa é você criar uma imagem que vai ser usada numa campanha, ou vai servir
de referência para alguma coisa que você vai utilizar, não façam se você não tem segurança. É muito óbvio isso. Né? A Adobe está trabalhando na questão da legitimidade das imagens, identificando imagens que são criadas por inteligência artificial, buscando maneiras de remunerar os artistas de origem e buscando formas de indenizar em caso de erro. Erro acontece. Todo banco de imagens tem uma quantidade X de questionamentos. Uhum. Porque o fotógrafo tira foto, esquece de coletar a sessão de direito de imagem, ou esquece de dizer, olha, isso aqui tem que renovar todo ano, mas o que a Adobe procura é proteger quem usou a imagem. Então, se a sua empresa usou estoque, teve uma contestação do modelo, esteja certo que a Adobe vai buscar os documentos para provar, olha, não é o cara. Então, independente do caminho, em fazendo uso da plataforma da Adobe, a Adobe dá essas garantias. Sim, sim. Perfeito. Sim, essa é a maneira que a gente está buscando fazer. E agora, saindo lá do jurídico e indo para a arte. A gente tem, nas minhas brincadeiras, eu achei sensacional porque eu não tenho talento nenhum. Eu não tenho talento nenhum. Todo mundo tem. E eu consegui fazer algumas coisas que me surpreenderam, é sensacional. E isso é muito poder, né? A gente está entregando poder, potência, produtividade e eficiência. Opa, perdão. A primeira coisa que me ocorre é a gente vai atalhar caminhos e a gente vai ter pessoas desaparecendo, ou a gente vai ter pessoas aprendendo coisas diferentes? Um ilustrador vai virar um engenheiro de prompts. Retomar o que você falou, né, sobre as mudanças de mercado. As pessoas têm medo ou não de inteligência artificial. Não acho que tem que ter medo. Tudo que eu entendi até agora, que eu vi até agora, vamos lá, né? Vou te dar um exemplo melhor. Se tiver um caso prático... Não, vou te dar um maior exemplo, chama-se Ações da Adobe. Ah, perfeito. Tá. Desde o início de novembro, acho que surgiu o Midjourney, ou dezembro surgiu o Midjourney, nossas ações estavam lá... Todo mundo junto. Todo mundo. Estamos lá, nossas ações estavam lá quietinhas, no patamar que a gente estava. Na hora que a gente anunciou o Firefly, as ações continuaram onde estavam. Mas na hora que a gente mostrou Firefly dentro do Photoshop, a integração, as ações subiram 25% em 10 dias. Isso no mercado de ações americano é muita coisa. Exatamente. Você vê o gráfico, faz assim, ó. É uma sinalização forte. Porque é óbvio. Você vai... Tudo bem, a gente está em casa brincando, tudo é legal. Mas na hora que você quer alguma coisa efetiva, você põe o prompt e chega perto, mas não é aquilo. Ou põe um objetinho que não devia estar ali. Ou põe você tem que ficar descrevendo subitens para que ele possa completar a imagem. Você vai fazendo, submete. Agora, é chato, trabalhoso, volta a ser trabalhoso. A gente voltou a ter o especialista em prompt, que antigamente era o especialista em ilustração, agora um especialista em para conseguir uma imagem razoavelmente perto do que você quer. Ou você vai no Photoshop, você marca a área que você quer e diz que é um piano aqui. Sim. Ou você marca e diz aqui é um lago refletindo as árvores. Senão você vai ter que escrever isso. Um parque com grama, grandes figueiras, o pôr do sol e um lago refletindo as árvores. E pode ser que ele não ponha desse jeito que você quer. Agora, quando você vai no Photoshop e aponta e diz aqui eu quero isso, é tudo diferente. Então, o mercado entendeu. Não basta criar. É como... você lembra aquela campanha dos pneus? Que eles iam... como se fosse vários cavalos. De repente... A força. Todos caem no abismo e um fica parado assim, potência sem controle. Não é nada. Não é nada. É a mesma coisa. Você tem uma superpotência capaz de gerar imagens incríveis, infinitas. Mas se puder apontar... Exatamente. Se não for exatamente o que você quer, como é que você vai usar? E quando a gente fala ali da dupla, né? Atendimento, criação... Sim. Né? E isso requer muito isso, né? Isso requer... Porque
cliente, atendimento, criação, as coisas, muitas das vezes, o que a gente faz é criar imagens e criar conceitos na cabeça. Sim. E todo o trabalho da equipe é de buscar, entender e traduzir aquilo. Exatamente. E talvez o que a gente faz no meio do trabalho são só ferramentas para ir se aproximando. O que eu entendo é que Firefly vai acelerar esse processo, vai ser uma outra, como uma maquete foi para... Exatamente. Onde a Adobe está identificando, nunca como uma arte final. Uhum. A Adobe está identificando como sketch de arte, Perfeito. como storyboard de vídeo. Imagina storyboard, eu vou pondo as cenas, eu vou descrevendo e vai colocando, depois se chegar no que eu quero, já sai de alguma coisa, eu não tenho que ficar desenhando aquilo. Possibilidades principalmente para moda, né, a evolução, o que eu entendo agora, tá? Baseado no que a gente tem na própria página do Firefly, quando eu vi a primeira vez aquela página, eu falei assim, isso aqui é o importante, que é você poder apontar para uma base própria. Eu poder apontar para minha base de produtos. Coisas minhas. Exatamente. Eu poder apontar para minha base de 100 produtos e falar, agora eu quero esse shampoo embaixo de uma cachoeira. Eu quero embaixo... Isso é o diferencial. Ou fazer contratos com um artista por direitos de imagem. Agora passo a usar esse artista. Exatamente. Uhum. Então a gente tem a grande coisa que vai ser próximo grande divisor de águas, na minha opinião, é quando a gente puder customizar a base de treino. Né? Isso. Eu estou treinando com as minhas imagens, com os meus produtos, com os meus modelos. E é esses caras que eu vou usar. E aí a gente faz a coisa acontecer. Eu acho que eu acho isso sensacional. E aí, agora puxando mais a brasa para coisa mercadológica, vindo para minha sardinha aqui. Como é que isso está sendo disponibilizado? Eu sei que a gente está em beta, já tem até alguns clientes experimentando. Sim. Né? A gente tem, inclusive, quem tiver interesse e quiser auxílio em analisar contratos, pode acessar, vou ver se o pessoal da produção coloca um cardzinho aí em algum lugar, acesse as nossas redes sociais, peça ajuda, peça informações, mas como é que, no nosso jargão, como é que vai ser o rollout disso? Como é que vão jogar no mercado essa tecnologia? Então, poxa vida, tem tanta novidade chegando. Pois é, e é rápido. Tanta novidade chegando. Não é nada, então a gente tem algumas coisas que devem chegar num curto prazo. Curto prazo para Adobe é dentro do quarto. Tá, perfeito. Tá? Nós estamos nesse trimestre aqui. Até setembro. Até setembro. Algumas coisas vão chegar agora em setembro. Vamos lembrar que em outubro, primeira semana de outubro, é a Max. Los Angeles. Historicamente, a Adobe leva para mostrar na Max. Então, eu apontaria a Max como um grande ponto de lançamento de produtos. Eu ficaria atento à Max. E aí, o próximo grande salto é para o final do ano. Então, eu vejo 2 pontos aí de que a gente vai ter muita coisa chegando. Mas a gente tem que imaginar, olha, eu tenho o Express recebendo Firefly. Eu tenho o AEM recebendo Firefly. A gente tem o Acrobat recebendo Firefly. A gente tem... Não consigo nem imaginar o que a gente vai fazer, mas... Olha, eu tenho certeza que todo mundo vai ficar assim, ó, porque é muita coisa aparecendo, e dentro dos produtos. Eu acho que é isso que as pessoas esperam, né? O ilustrador não tem que se sentir ameaçado, porque não é que a gente vai ilustrar no lugar dele, mas a gente vai fornecer uma ferramenta melhor, que vai facilitar o trabalho dele. Um cara de fotografia também. Eu acho que o modelo justo é o modelo que todo mundo ganha de alguma forma. Então, acho que a Adobe está buscando esse caminho. Eu tenho para mim, não posso afirmar nada ainda, porque está em beta tudo pode mudar. Vamos entender, beta é um termo que a gente usa para eu posso mudar qualquer coisa e tudo bem. Ainda não está escrito na pedra. Não está escrito na pedra. Então, nada que eu posso dizer ou afirmar aqui é válido, porque tudo está em beta ainda. Mas a minha percepção, meu feeling é que a gente está caminhando para um caminho de legalidade e de segurança para os clientes. Ponto. Perfeito. E em termos de, como você falou,
Profissão. Não acho que uma profissão vai sumir, não tem como sumir. A criatividade humana é o que alimenta as inteligências artificiais. E é isso. A gente só vai ter coisas boas gerando coisas boas. Mas indiretamente, o que eu estou entendendo também é que todo mundo tem que dar uma aprendidinha em como é que se escreve prompt. Sem a menor dúvida. Tem a regrinha, né? Então, objeto, a descrição do objeto. Então, eu tenho lá o objeto principal, que é a pessoa. Depois eu tenho a descrição do objeto, a pessoa usando terno. Depois eu tenho o ambiente que está, pessoa usando terno na praia. E você vai numa estrutura, numa camada. Isso é uma regrinha que você vai seguindo, vai aprendendo. Né? Você vai escrevendo. A gente vai dando. Tudo é uma questão de contexto. A gente vai dando contexto para a inteligência, né? Exatamente. Exatamente. Tem que facilitar a maneira de interpretar. O que é interessante, a Adobe mostrou recentemente o trabalho de um artista nos Estados Unidos, em que ele até começa no Midjourney. Uhum. Ele pegou uma imagem lá e gerou no Midjourney a imagem inicial dele. E levou para o Photoshop e construiu todo o entorno, tudo que ele quis a mais, ele foi no Photoshop. Justamente, eu acho que essa questão que eu falei, quanto você tem que descrever num prompt para chegar no detalhamento de que você quer um castelo. Especificamente, ele fez um pedaço de terra flutuando, e aí parou nesse processo. É um pedaço de terra flutuando. Aí levou para o Photoshop, colocou um castelo. No castelo colocou uma torre. Na torre colocou uma bandeira. Colocou nuvens atrás. Impossível fazer isso num prompt. E isso tudo é criação. Sim. Eu só estou usando uma outra ferramenta. E aí é a beleza da criatividade. Tudo vai se resolver com inteligência artificial? Não. Provavelmente você vai começar alguma coisa com alguma inteligência artificial e vai caminhar para depois o seu próprio trabalho de autoral em cima do que foi criado. Então é um acelerador altamente dependente de que nós continuemos criando. Uhum. E que não te entrega tudo. Tudo você consegue, ele te entrega à medida que você vai apontando para ele o que você quer porque a imagem já está na sua cabeça. Perfeito. Então tá. Então, fazendo um resuminho aqui, a gente tem produto sendo desenvolvido rapidamente, segurança jurídica sendo produzida, a gente já tem coisas tecnicamente prontas, a gente já tem contratos sendo construídos e exercitados, garantias jurídicas, provavelmente a sedimentação disso vai se dar na Max, né? Muito provavelmente. Vai se dar na Max. Então, fiquem atentos à Max. Né? Sim. Do ponto de vista de criação, de novo, a gente, assim como tem gente que produz com óleo, produz com carvão, vai ter gente que produz com prompt. Sim. E vai fazer um processo de criação assim. Legal, então a gente está falando um grande ganho de produtividade. Sim. Nas equipes, quando eu tenho, aí sim, equipes de criação, né? Porque uma das grandes vantagens da Adobe é a amplitude, né, e a integração dos seus produtos e da sua plataforma. Que tipo de ganho de produtividade eu tenho nas equipes de criação, nas equipes como um todo? Então, na parte de colaboração, a gente ainda não tem nada aplicado, mas vou te dizer uma possibilidade. Revisão. Ainda não temos, mas eu posso descrever, por exemplo, uma regra de revisão e que ele se aplique a todas as páginas estão com o logotipo no lugar certo, todas as páginas seguiram, todas as artes seguiram o policy de cor do cliente, estou elaborando aqui, todas as artes criadas, o logotipo do cliente estava presente, até revisão de texto. Uma vez que a gente cria uma inteligência que pode fazer qualquer coisa, revisar é uma parte mais fácil para ela. O GPT mostra, por exemplo... É repetição, né? A gente está falando de repetição. Melhora meu texto aqui, ele melhora. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem. A Adobe investe muito em colaboração
na nuvem está criando modelos de colaboração. Aí não tem a ver com inteligência artificial. Tem a ver com o fato da gente ter movido nosso serviço para a nuvem efetivamente, né? Nós somos um prestador de serviço em nuvem hoje. A gente tem o Photoshop, tem o Illustrator, tem o InDesign, mas para a gente é como se fossem front-ends. É só o que está aqui na frente do cliente. O que a gente tem é um grande motor por trás, que traz fonte, traz imagens, permite que eu suba, receba revisões, receba comentários, e faça baixa nessas revisões, e faça alterações. Então, ciclos inteiros de revisão, ciclos de aprovação, já estão disponíveis em qualquer um que assina Adobe. Então, esse é o melhor caminho que a gente tem. Nós temos o Firefly não, o Frame.io, que a gente acabou de comprar o Frame.io. É uma super empresa, totalmente baseada em fluxos de aprovação para vídeo, na nuvem. Uhum. A gente está dando o tom. Eu costumo dizer assim, a Adobe tem 3 grandes colunas de tecnologia hoje. Um é fluxo de aprovação e renovação e comentário na nuvem. Como que eu vou trabalhar melhor entre meus dispositivos, entre meus colegas de trabalho, via nuvem. Segundo é 3D, porque nós adquirimos a Substance, e antes disso nós tínhamos adquirido a Mixamo, e a gente são os geniais, são os caras que estavam dando o tom do 3D no mercado de serviço online, de serviço na web, então, para 3D, e a gente conseguiu trazer esses caras para dentro, e a gente está indo para 3D muito forte, e por último, inteligência artificial. Então, colaboração, 3D, a inteligência artificial. Esses são os 3 pilares que a gente está caminhando, empurrando, e o mercado está reagindo bem a eles. Então, temos todo cliente que eu sento e converso, eles realmente ouvem quando a gente tem para falar desses 3 temas. Como você falou, como é que o time trabalha melhor? Colaborando na nuvem. Perfeito. A gente teve contato com alguns clientes que estão em teste, que a gente colocou em teste, a gente está auxiliando os clientes a testar. E tem algumas coisas muito interessantes, porque a primeira percepção é a produtividade. A gente teve feedbacks e coisas do tipo, o cliente dizendo, tinha coisas que a gente levava 3 dias para fazer, que agora a gente vai fazer em meia hora. Né? Então, até prazo de projeto tende a melhorar. Sim, né? Sim. Puxa vida, quando eu comecei anos atrás, quando começou a história, de tempo em tempo tem uma tecnologia que a gente fala assim, puxa, com essa tecnologia eu vou trabalhar menos, né? E eu falava assim, não, pensa bem, você vai chegar na sua casa, vai poder falar para os clientes, coitados, você vai poder chegar na sua casa e ver seu filho acordado. E eu não te, na verdade, se você terminar mais cedo, o que vai acontecer é que vai ser o outro. Exatamente, vai caber mais coisa, entendeu? Vou pôr mais um pedacinho na esteira aqui. Mas a gente tem essa ilusão de produzir mais também é bom. Produzir mais também é bom. A sensação de que eu fui super produtivo, ok, até para garantir emprego, etc, etc. A ferramenta tem que te ajudar. E a gente está indo atrás de ferramentas que fazem isso. E óbvio, a gente tem um viés aí, agora vamos ser mais filosófico aqui, né? A gente tem um viés do enxugamento, né? Que talvez a gente, mas também tem o viés do acesso, da democratização do acesso à tecnologia. Sim. Isso tornando mais fácil, também as criações vão ser mais acessíveis. Sim, sim. Então, sim. Puxa, pensa bem, a Creative Suite, na última versão dela, custava $10 mil. Exatamente. Atualizado a cada 2 anos. $10 mil, atualizado a cada 2 anos. Se a gente for dividir isso agora, me pus uma enrascada louca, mas acho que deve ser 400 humanas, olha aí, ó. Deve ser uns $400 por mês. $400 por mês. Dólares. Sim. Não tinha a quantidade de softwares que tem, não tinha a quantidade de fontes que tem, não tinha a quantidade de recursos que tem. A gente pagava $400 por mês para ter a Creative Suite. Hoje a gente está pagando quanto? Quanto uma pessoa física paga? Fração disso. Talvez um décimo. Eu diria, um décimo, 15%, 20% disso é o que a pessoa paga hoje em dia. E muito melhor, muito mais seguro, Exato. com nuvem, com storage, com fonte. Eu vivi de fonte, eu vivi de problema de fonte.
de não ter instalado a fonte certa. Exatamente. Porque todo diretor de arte, quando chegava na agência, a primeira coisa que ia fazer é com o seu pendrivezinho, enfiar suas fontes na máquina. Tanto faz o que você tinha comprado. Criar a fonte também. Criar a fonte. Então, a gente tem hoje facilita a democratização passa por criar tecnologias que aceleram e barateiam o processo. Isso a gente atingiu quando a gente foi para a nuvem. Além disso, posso dizer uma coisa, uma mágoa que eu tenho com todo mundo? Todo mundo fala que a Adobe não tem nada de graça. A Adobe tem um monte de coisa de graça. Tem um monte de coisa de graça. Se você vai só no site da Adobe, adobe.com, e cria seu usuário. Adobe ID, seu usuáriozinho básico, você faz um monte de coisa. E nessa questão ainda sobre a potência dessas ferramentas, a gente está falando aí de grandes empresas e grandes departamentos, ou grandes agências que sejam, a gente vai estar falando de grande produtividade. Sim. Mas a gente está falando também de dar potência para pequenas agências e pequenos departamentos. Sim. Que vão talvez, sabendo adequadamente usar a ferramenta, vão ser muito competitivos com os grandes. Com certeza. A realidade da Creative Suite é tirânica. Né? Só os grandes grupos e as grandes agências podiam pagar $10 mil a cada 2 anos. Exatamente isso. Essa é a realidade. Todo mundo pirateava. Conseguir chegar perto. Para ter uma ideia de como os grandes trabalhavam. Hoje em dia, qualquer aluno, primeiro a questão de que as instituições estão conseguindo dar para os alunos no período... Contratos educacionais. Nos procurem para os contratos educacionais. Não, olha, licença de aluno é tudo de bom. Eu paguei, eu me emocionava no começo, quando eu era licença, assim, eu ia fazer apresentações em instituições de ensino, e eu falava, olha, eu paguei a minha faculdade fazendo freela. Uhum. Lá eu fiz publicidade lá na década de 80, então eu paguei a publicidade usando aerógrafo, fazendo meus freelas, não é com computador naquela época. É uma realidade de todo mundo. Então, se a faculdade consegue prover para o aluno, ele está garantindo a inserção do aluno no mercado de trabalho com o talento dele e com a ferramenta que ele vai usar profissionalmente depois. E falando de negócio, para a universidade é um super negócio, porque também trabalha a retenção do aluno. Lógico. O aluno fica lá até o final do curso. É lógico. Então... Eu tenho a ferramenta que está me dando ganha-pão. Por que eu vou sair daqui? Além de eu estar obtendo conhecimento, de eu estar me graduando, eu tenho o meu ganha-pão garantido aqui dentro. A universidade está permitindo isso. Não tem equiparação. Isso tudo faz parte do pacote que a gente tem. A tecnologia avança, a gente barateia, consegue, como você falou, democratizar. Mais pessoas acessando, melhor fica. E eu acho que já nos encaminhando aqui para o final, mas fazendo um wrap-up, queria te ouvir um pouco. A gente já falou disso, mas primeiro percebo que a tua visão é bastante otimista. Né? Sim. Então, quanto ao uso da ferramenta. Então, eu queria que tu elaborasse um pouco nisso e exercitando aqui uma futurologia, o que você acha que a gente pode, no mercado, não só na Adobe, ver acontecer e em que tempo você acha que velocidade você acha? Futurologia é grave, essa é brava. Essa é exercício de bola de cristal. Eu vou basear no que eu sei que a Adobe está indo atrás, tá? Eu acho que no primeiro momento já teve o boom, todo mundo já foi ver o que é uma inteligência generativa. O segundo momento vai ser de que forma isso pode ser usado com garantias legais. Que é a próxima preocupação. E éticas, né? Então, por exemplo, no começo das inteligências artificiais generativas, você conseguia ir lá teclar homem morto no chão, coberto com sangue e uma faca no peito. Hoje em dia você não consegue mais fazer isso. Eu me orgulho de dizer que a Adobe foi a primeira a colocar a trava. A Adobe, no primeiro dia que entrou o Firefly no ar, já não se podia gerar imagens controversas. Ele dizia assim, aparece um macaquinho e fala assim, desculpa, não posso fazer isso. Você chegou a fazer? Desculpa, não posso fazer. Sim, todo mundo um dia faz esse teste, né? Deixa eu tentar esse. Deixa eu tentar, não vai.
Hoje todas eu acho que estão fazendo isso. Então, puxamos uma coisa que é por óbvio, né? Não tem por que deixar uma ferramenta gerando imagens sangrentas ou conturbadas, não tem por quê. Acho que esse segundo momento vai ser, como usar essa inteligência, esse gerador de imagens, de uma forma segura para os clientes que estão usando. 3D vai cair nessa área de inteligência artificial logo, né? Você vai poder pôr um prompt e talvez obter um objeto, ou pôr um prompt e talvez obter Inserir numa cena, pelo menos. Exatamente. Colocar um timão de madeira aí o cara coloca a cena, você coloca lá. Eu acho que a gente vai ter com o tempo a possibilidade de mover objetos e ele adequar a mudança da posição, que hoje quando você pede já um objeto numa posição, está preso à iluminação, cena, com fundo. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguir mover isso, ele vai readequar, recria, que é o que falta isso, na verdade, né? Um botão de refresh, mas para essa nova posição. Eu gostaria que a gente tivesse isso. E, como te disse, né, o grande boom virá quando a gente puder apontar para a nossa própria base. Exatamente. Eu quero poder pôr 20 fotos da Gaia, minha cachorra. Eu tenho um husky maravilhoso, lindo, lindo, amo ela, uma Gaia. Puxo a Gaia, pego 20 fotos da Gaia, e aí põe assim, Gaia fazendo coraçãozinho para mim. E ela aparece a Gaia fazendo coração. Isso vai ser todo o diferencial. Possibilidade de ou retreinar ou de refinar o treinamento. Exatamente. Isso todos os dias os clientes me perguntam. Todos os dias eu visito clientes, todos os dias eles me perguntam quando é que eu vou poder aplicar na minha própria base? Porque é óbvio que é isso. Sim, porque eu tenho que trazer, eu tenho que enriquecer com tudo aquilo que eu já produzi. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter uma caminhada legal, primeiro legal, depois 3D. Eu gostaria que a gente tivesse a possibilidade de dar um refresh em novas posições de elementos, para que ele olhasse o todo e falasse, ok, você quer que eu tire esse cara daqui e ponha ali, eu vou pôr, mas eu tenho que mudar, gerar uma sombra que eu não precisava, agora eu preciso gerar uma sombra nele, talvez criar umas pernas, tá só para metade aqui, joguei ele para trás, tem que criar perninha, pôr sombra. Acho que a gente vai caminhar para isso. E, por último, essa coisa de você poder alimentar a sua base. Num prazo de 1 ano, acho que é isso aí que a gente vai ter. Eu também. Eu alterno a minha visão. Tem dias que eu sou mais exterminador do futuro, mas de regra eu sou otimista. E assim, Paulinho, já te agradecendo, vou fazer um agradecimento final no encerramento, mas o nosso público é tradicionalmente de TI, né? Hoje a gente está tendo visitantes aí, muitos de marketing, de criação e de arte. Eu queria a tua mensagem final para esse pessoal, tipo assim, para que lado eu corro? Tuas palavras. Eu acho que a gente tem nós temos obrigação de testar tudo. Não sei se isso vai persistir como está, acho que não. Acho que no final das contas o que vai prevalecer é a inteligência embarcada e não a liberada. Então, eu colocar dentro do Photoshop, eu colocar dentro do Illustrator, apontar que eu quero que aconteça as coisas, me parece ser muito mais lógico do que você... O próprio Firefly permite que você suba a imagem sua e altere na sua imagem. Tem muito mais sentido isso do que você ficar dando prompts à vontade. Mas acho que tem que testar tudo. E se preparar. Eu acho que não tem mudança para quem está preparado, né? Você só absorveu o conhecimento e vai usá-lo. Óbvio que vai ter uma ou outra empresa, eu tenho encontrado com alguns clientes com essa característica, em que eles falam assim, eu quero cortar os criativos. Eu posso cortar. Quero criatividade aqui. Não, ele acha que a inteligência artificial vai ser o cliente dele vai ficar dando um prompt para obter... O que ele não entende ele se torna dispensável. Sim. Né? E daqui a pouco... Se o cliente compra a ferramenta, então... Só o diretor de marketing resolve tudo. Ele senta na frente do prompt e faz tudo. Acabou. Então,
Não acho que vai acontecer. Acho que a gente tem que só saber lidar com ele. E não é diferente do que foi na foto digital, não é diferente do que foi na própria chegada dos computadores. Eu vivi, é péssimo dizer isso. Rádio na TV. Foi péssimo dizer isso, que eu vivi o momento em que a gente trocou a máquina de escrever pelos computadores. Eu tive que treinar, eu treinava secretárias velhinhas. Mas todo mundo sobreviveu. Todo mundo aprendeu e continuou. E eu acho que nem o mercado quer que seja uma substituição de pessoas. E, de novo, hein? Ele se alimenta do que a gente cria. Se a gente começar a emburrecer, vai emburrecer. Ele vai emburrecer junto. Não tem essa. Ele só consegue ser bom porque a gente cria muito. E vamos continuar criando. Maravilha. Paulinho, muito obrigado. obrigado. Foi um super papo, eu acho que valeu mesmo. Obviamente, a gente não cobriu tudo. Eu aqui sobrei umas. Tinha um roteiro, a gente não se ateve nada, a gente só teve nada. Tem as perguntas da audiência também, não tivemos tempo de fazer, tivemos problemas técnicos, mas foi maravilhoso. Queria te agradecer a tua presença. Obrigado. Colocar para o nosso público aqui, se você estiver vendo isso gravado, coloca nos comentários, a gente vai estar buscando sempre responder todo mundo. Se você quiser ajuda nesse processo de experimentação, procure a Adobe, visite o site da Adobe, procure a Software One, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, né? Nós estamos integralmente à disposição de vocês. E vamos observar o mercado, vamos observar as inteligências. Acho que a gente está cheio de coisas para descobrir. Fiquei otimista. Vamos juntos descobrir, né? Vamos descobrir. Obrigado por me receberem aqui. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Falou. Obrigado. Falou.